Olá, começa agora o Boletim SBPC. No programa de hoje, você confere mais alguns dos destaques da programação da 67ª reunião anual da SBPC em São Carlos. Você vai acompanhar a conferência que debateu os desafios no desenvolvimento de fármacos para doenças tropicais, um giro pela SBPC Jovem, as discussões sobre a Base Nacional Comum para a Educação, as atrações da SBPC Cultural e uma entrevista exclusiva com o presidente da CAPES, Carlos Afonso Nobre, e com Ângela Uller, professora da UFRJ, com vasta experiência na área de inovação. Na manhã desta quarta-feira, a conferência sobre os desafios no desenvolvimento de novos fármacos para o combate de doenças tropicais atraiu grande público na UFSCar. A palestra foi apresentada pelo professor Glaucio Oliva e conduzida pelo professor Adriano Andricópolo, do Instituto de Física de São Carlos. Reunindo mais de 150 espectadores, a conferência Doenças Tropicais e o Desenvolvimento de Novos Fármacos, Desafios do Século XXI, revelou um panorama preocupante. Atualmente, mais de 1,4 bilhão de pessoas estão infectadas com doenças tropicais negligenciadas em todo o mundo. E há pelo menos 3,3 bilhões de pessoas em áreas de risco. Apesar desse cenário, nos últimos 15 anos, não surgiu nenhum novo medicamento em combate a essas doenças. E o pior, menos de 1% dos investimentos do setor farmacológico estão voltados para pesquisas nessa área. As doenças tropicais negligenciadas são um grupo de 17 patologias, como a dengue e a doença de Chagas, que afetam populações pobres em regiões remotas e que não recebem investimentos da indústria farmacêutica e dos governos nacionais. Justamente por atingirem populações pobres, a indústria farmacêutica entende que os milhões necessários no desenvolvimento dos fármacos não teriam retorno lucrativo, já que a imensa maioria dos infectados não tem condições de pagar pelos remédios. Após a palestra, o conferencista Adriano Andricópolo, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, recebeu a equipe de reportagem da UFSCar e falou sobre como essas doenças são transmitidas, o sofrimento que causam nos doentes e sobre as pesquisas que coordena em busca de novos medicamentos. Nós temos 4 agentes que são causadores dessas doenças tropicais negligenciadas, que segundo uma classificação da Organização Mundial da Saúde são 17 doenças. Então elas são transmitidas por bactérias, por vírus, por exemplo, o caso da dengue e da chikungunya, que estão na moda aí, né, porque principalmente em São Paulo, pela incidência aí que tem sido grande, também por eumintos e protozoários, que é o caso da doença de Chagas que nós discutimos hoje aqui nessa apresentação. Essas 17 doenças nessa categoria, né, de tropicais negligenciadas, elas têm sintomas ou efeitos em comum? O sofrimento, vamos dizer assim, ele é global. São doenças que atingem principalmente as populações mais pobres, carentes, necessitadas nas áreas mais remotas que se tem no mundo. Ou seja, é marcada então pela pobreza, são pessoas que muitas vezes não têm acesso nem a saneamento básico, a alimento, vivem com uma fração de $1 por dia para todas as suas necessidades. Imagina então se teriam então condições de ter medicamentos, né, uma condição de saúde pública melhor. Isso não existe, então essas pessoas acabam sofrendo muito com essas doenças. Quais as principais linhas de pesquisa atuais no seu grupo que enfim, se dedica às doenças tropicais negligenciadas? Nós temos 2 como as principais doenças-alvo hoje no nosso grupo. A principal delas é a doença de Chagas, também a leishmaniose. Se nós olharmos para a doença de Chagas, são 2 fármacos que estão aí disponíveis, né, que foram desenvolvidos, olhem lá, na década de 60, um deles, e a outra na de 70. Muitos dos jovens que estão participando aqui da SBPC não eram nem nascidos naquela época. E os fármacos se caracterizam por o quê? Baixa eficácia, ou seja, não resolvem o problema, e alta toxicidade. Trazem efeitos adversos, colaterais, que não são interessantes. Então as nossas pesquisas, elas focam, então, têm como objetivo principal desenvolvimento de fármacos para essas doenças, em particular a doença de Chagas, que é um grande problema nacional. Ela é endêmica em 21 países da América Latina,
tendo, né, os principais problemas, Argentina, Brasil e México. Então o Brasil, obviamente, tem, né, um interesse muito grande no desenvolvimento de um novo fármaco para a doença de Chagas, e é nisso que a gente está focando, então, trabalhando, desenvolvendo as nossas pesquisas. O professor Glaucius Oliva, que estuda as doenças tropicais negligenciadas há mais de 25 anos, afirma que recentemente o governo brasileiro tem se preocupado com a realidade de descaso vivida pelos infectados e revertido mais investimentos para as pesquisas na área, mas que ainda é necessária uma maior integração entre grupos de pesquisa para que essas doenças possam ser erradicadas. Tem sido uma característica do Brasil bons investimentos para essas áreas de pesquisa. Nós temos um CEPID, um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, financiado pela FAPESP, cujo foco principal, embora não único, são as doenças negligenciadas. Nós tivemos um financiamento grande também para doenças infecciosas do CNPq, através do programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. O próprio CNPq, no ano passado, lançou um edital em parceria com o Ministério da Saúde, com vários milhões de reais, dedicados a financiar pesquisas na área de doenças negligenciadas. Na minha humilde interpretação, o que hoje a gente precisa é mais integração entre os grupos de pesquisa que estão trabalhando nessas áreas. Nós temos grupos espalhados pelo país e seria muito importante que a gente tivesse instrumentos que pudessem aproximar esses grupos para, de uma forma mais sinergística, mais organizada, a gente conseguir avançar, né? O Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, do qual o professor Adriano Andricópulo faz parte, desenvolve pesquisas para novos medicamentos que possam vir a combater as doenças tropicais negligenciadas e está expondo os seus trabalhos aqui na Expotec, da SBPC. A ideia é explorar a biodiversidade e mostrar como a biodiversidade pode ser explorada na identificação de moléculas que possam vir a combater os organismos transmissores das doenças tropicais negligenciadas. Aqui a gente tem montado um stand onde a gente tenta mostrar como que a biodiversidade, as plantas, né, do Cerrado, da Mata Atlântica, que a gente tem no Brasil aqui, elas podem ser úteis como fontes para a gente identificar novos compostos que vão ser desenvolvidos para virar futuramente um fármaco. Então a gente tem aqui algumas amostras de plantas do Cerrado, algumas amostras das proteínas que a gente estuda, que são os alvos moleculares que a gente tem interesse de inibir para poder gerar um novo fármaco para o tratamento das doenças, principalmente das doenças infecciosas que assolam aqui o nosso país e o mundo de maneira geral. O centro, que agrega os pesquisadores Adriano Andricópulo, Glaucius Oliva e Rafael Guido, tem pesquisas que trabalham, entre outras frentes, tentando inibir a cruzaína, proteína do Trypanosoma cruzi, transmissor da doença de Chagas. Para conhecer este trabalho, vale uma visita ao estande do centro na Expotec da SBPC São Carlos. Além da visita ao estande na Expotec, você também pode conhecer as pesquisas pelo site do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade de Fármacos. Nossa equipe voltou a visitar hoje a tenda da SBPC Jovem, que durante essa quarta-feira recebeu escolas de São Carlos. Vamos ver como foi a movimentação por lá. O pavilhão da SBPC Jovem esteve movimentado durante toda esta quarta-feira. Para vocês terem uma ideia, apenas em visitas agendadas passaram por aqui mais de 1.500 crianças e jovens. E isso se considerarmos, como eu disse, apenas as visitas que foram agendadas pelas escolas de educação básica aqui de São Carlos. Há muitas atrações que chamam a atenção de crianças, jovens, adultos, visitantes de todas as idades. Uma dessas atrações é o planetário. Para saber mais sobre essa experiência interestelar aqui na SBPC Jovem, eu converso agora com Carlos Henrique, que é do Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro. Carlos Henrique, o que é que os visitantes podem encontrar ou encontram ao entrarem no planetário? Bom, boa tarde. O planetário é uma cúpula onde a gente pode fazer uma simulação do céu. E lá dentro a gente passa um vídeo de 20 minutos sobre as 8 maravilhas da Via Láctea.
e onde as pessoas saem maravilhadas, né? Com o que viu, com o que ouviu lá dentro. Mas antes eu faço uma instigação aqui fora para dentro, instigando, perguntando qual o planeta mais quente, em que planeta a cor do sol, do céu, aliás, é rosa e o pôr do sol é azul, quantos planetas possuem anéis. Então essas perguntas eu faço para ele, só que não respondo. A resposta está toda lá dentro. E você que está aí, está me assistindo, vem para cá também para me responder. Até sábado estaremos aqui à sua disposição com o maior prazer, de 8 às 11 e de 13 às 17 horas. Essa atração, além de divertir, educa, então? Muito, muito mesmo. As pessoas saem, é muito gratificante o sorriso de uma criança e aquele agradecimento do, poxa, gostei, parabéns, foi muito legal, adorei. Posso assistir de novo? Com certeza. Obrigado, Carlos Henrique. Lembrando que as atrações da SBPC Jovem e de toda a reunião têm entrada livre, então você pode também vir nos visitar aqui no campus da UFSCar em São Carlos. As atividades da SBPC Jovem continuam até o próximo sábado. Traga sua família e venha aproveitar. O presidente da CAPES, Carlos Afonso Nobre, e a professora Ângela Uller concederam uma entrevista exclusiva à jornalista Mariana Pezzo. Eles falaram sobre o conceito de inovação, que tem marcado esta reunião da SBPC, e dos maiores desafios nessa área. Nossos convidados de hoje aqui no estúdio da 67ª reunião anual da SBPC são o professor Carlos Nobre, presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e a professora Ângela Uller, que foi diretora da Coptec e presidiu a mesa que aconteceu hoje à tarde justamente sobre políticas de incentivo à inovação nas instituições de ciência e tecnologia. Muito boa tarde, professor Carlos Nobre, professora Ângela. Boa tarde. Durante toda essa reunião anual da SBPC e aqui em várias das entrevistas que já fizemos nesse estúdio, falou-se sobre a inovação. Mas não necessariamente, o conceito de inovação que vem sendo tratado aqui não é o consenso de senso comum, a inovação como um todo. Então, eu gostaria de começar pedindo à professora Ângela que conceituasse de que inovação estamos falando. Bom, nós estamos falando de inovação tecnológica, mas pode ser inovação social, nós falamos de inovação de uma maneira geral. Eu gostaria de conceituar a inovação dizendo que, às vezes, as pessoas entendem a inovação como um ato simples, como chegar ao mercado. Mas a inovação, chegar ao mercado, produtos e processos, mas a inovação é um processo que envolve diversos atores e diversas etapas. E todo mundo tem um papel, a sociedade tem um papel na inovação, as empresas têm um papel, a universidade tem um papel. E quando a gente fala também de inovação, há dois tipos de inovação. As inovações radicais, aquelas que mudam completamente o conceito, por exemplo, de telecomunicação. Antigamente você tinha o pager, que era um fantástico. De repente sumiu, não existe mais no mercado, porque você tem agora os celulares. Isso é uma inovação radical. E você tem a inovação incremental. São pequenos avanços num determinado produto ou processo. Então, inovação é isso tudo, e para fazer inovação, tem as universidades que formam gente, que fazem pesquisa, que geram patentes, você tem as empresas que colocam os produtos no mercado, que usam processos, você tem as agências que financiam, você tem a formação de recursos humanos, e hoje a gente conversou sobre isso, onde desde a educação básica é importante você já começar a preparar o país, o consumidor, quem vai fazer pesquisa, que são as crianças, né, desde o início. Então, isto é a conceituação de inovação, e se você não conceitua direito, é difícil fazer política se você não tem um conceito certo. Professor Carlos, o crescimento da pós-graduação brasileira, o amadurecimento, o número de mestres e doutores formados e, consequentemente, a produção de conhecimento resultante é comumente apresentada como um indicador muito positivo do cenário da ciência, tecnologia e educação brasileiras. Porém, nesse contexto da inovação, aparece agora a necessidade de que um novo passo seja dado, de que um novo salto seja dado.
Quais o senhor entende que são os principais desafios nesse sentido? Um país ter capacidade de gerar conhecimentos numa base muito ampla, conhecimentos de ciência básica, conhecimentos aplicados, não só em áreas tecnológicas, em todas as áreas, é pré-condição para que o país dê saltos de resolver os problemas, não só os problemas de colocar um processo ou um produto no mercado, mas todas as grandes questões que afligem a sociedade no século XXI. Então, se um país desenvolve essa capacidade, ele tem a base. O Brasil está num processo acelerado de desenvolvimento dessa capacidade, refletido pelo número de doutores que nós estamos formando, pelo número de novos conhecimentos que nós estamos também disseminando todos os anos de forma crescente. Porém, isso não é suficiente. Quer dizer, o salto é como você transforma esse conhecimento, essa massa imensa de conhecimento, em aplicações que melhorem a vida da sociedade em todos os sentidos. No sentido econômico, torne a economia do Brasil mais competitiva, mais inserida nos mercados globais. Em termos sociais, soluções para os nossos problemas históricos de subdesenvolvimento e como nós nos lançamos por uma plataforma de inclusão social ampla, como nós nos tornamos um país de classe média no futuro. Então, a dimensão da inovação, ela não é garantida só pela capacidade de geração do conhecimento. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos hoje, debatemos isso na mesa redonda, e uma coisa emerge, por exemplo, na questão da competitividade das empresas aqui no Brasil. Esse salto ainda não chegou de forma totalmente disseminada no seio da empresa. A empresa, ela é ainda aversa ao risco. Inovação é arriscar. Poucas inovações, por exemplo, falando também de economia, de fato chegam ao mercado e são bem-sucedidos. O exemplo que a professora Ângela deu é muito bom. Algumas inovações têm vida muito curta, como o pager, são substituídas rapidamente. Então nós precisamos, de fato, entender, eu acho que nós precisamos de muitos estudos, como que você cria uma cultura que assuma um pouco do risco inerente à atividade de inovação. Mas nós temos necessidade de inovação em todas as áreas. Nós temos muita necessidade de inovação, por exemplo, no serviço público. O nosso serviço público precisa melhorar muito em todos os níveis, municipal, estadual, federal, e nós estamos falando de novo em inovação. Nós estamos falando de novo em inovação. E, então, a inovação ela deve ser uma coisa sentida, vivida, e para isso, até mesmo o sistema educacional tem que preparar o estudante brasileiro do presente, desde o ensino fundamental, e principalmente no ensino médio e universitário, para a inovação. As transformações no século XXI, elas são muito rápidas, elas são muito imprevistas. Ninguém podia imaginar 10 anos atrás algumas das coisas que estão acontecendo hoje. Portanto, o cidadão do mundo e o cidadão brasileiro precisa ter no seu sistema educacional como se preparar para viver com inovação no século XXI. Então são grandes transformações e não são incrementais. Algumas dessas transformações, até mesmo do sistema educacional, elas têm que ser de forma radical, revolucionária. Esse é o grande desafio de desenvolvimento que nós enfrentamos agora. Em relação a todos esses desafios e a inovação, como a CAPES tem agido ou se programado para agir, com quais programas ou estudos, por exemplo? Olha, a CAPES é uma agência muito importante e, agora, logicamente, a CAPES, diferentemente, por exemplo, da FINEP, a FINEP é agência de inovação. Ela é constituída para tal, ela é o ambiente, pelo menos de um lado importante da inovação, que é trazer as empresas brasileiras, as empresas do Brasil, para praticarem muito mais inovação em todas as áreas. Não há que se confundir, a FINEP também financia tecnologias sociais e uma série de outras áreas que não são exclusivamente as tecnologias hard.
A CAPES é uma agência de capacitação de recursos humanos. No sistema capitalista, a gente poderia até chamar, a CAPES tem que aumentar em muito o capital humano do país. A CAPES e outros parceiros, mas a CAPES tem uma missão central. É lógico que nesse ambiente que eu descrevi, que o cidadão do século XXI tem que ser muito ágil e entender, ter o espírito criativo, a plataforma para a inovação tem que ser uma coisa assimilada na sua psicologia, no seu comportamento. Portanto, a inovação dentro do sistema educacional, por exemplo, isso é uma responsabilidade que a CAPES tem que atuar. Agora, fora isso, a CAPES se irmanou com o FINEP, com CNPq, com as agências estaduais, nesse grande esforço dos últimos 10, 12 anos, quando o Brasil entendeu que ele tem que se juntar aos países com capacidade de inovação. E ela desenvolveu uma série de programas, muitos deles voltados para a internacionalização do conhecimento, a mobilidade, mobilidade científica. E também, e eu quero destacar, a CAPES foi dada uma responsabilidade a partir de 2007 de contribuir para atacar um grande déficit que impede o desenvolvimento amplo da inovação, que é a qualidade do ensino básico. Esse é um grande desafio. Por exemplo, saneamento, qualidade do ensino básico são déficits do século XX. Nós não podemos mais conviver com esses déficits. Nós não podemos ter um lado moderno do Brasil, por exemplo, telecomunicações é muito moderno no Brasil, e conviver com déficits do século XX que muitos países, até em desenvolvimento, já venceram. E eu destaquei 2, saneamento mais educação básica, a CAPES. Então, ela ajuda a política pública do governo federal em inovar como reduzir o déficit, como qualificar melhor o professor do ensino básico. Então, tem muitas iniciativas, e são iniciativas de grande escala, bolsistas para se tornarem melhores professores públicos. Hoje, professores do ensino público, hoje são 83 mil bolsistas. Professores que são professores do ensino público e que não terminaram graduação no passado, então um esforço de recuperação, são 79 mil matriculados. Então são esforços gigantescos, mas que exigem também muita inovação. Então a CAPES procura as tecnologias mais modernas, tecnologias hard, tecnologias sociais, para, vamos dizer assim, diminuir esse déficit histórico. Eu acho que se nós não vencermos o déficit, se nós não vencermos o desafio da qualidade do ensino básico, nós teremos muita dificuldade de nos tornarmos país desenvolvido. A internacionalização, justamente, junto à inovação, tem sido um dos temas bastante presentes em termos de metas para a educação superior, para a pesquisa, para as políticas públicas no Brasil. Gostaria que a gente encerrasse, então, com tanto a professora Ângela quanto o professor Carlos Nobre comentando essa relação, ou se há uma relação entre o esforço de internacionalização das universidades, dos institutos de pesquisa brasileiros e o esforço de inovação. Professora Ângela, por favor. Bom, eu acho que dos grandes avanços da inovação foi a área de TIC, né, de informação e comunicação. Com isso, não tem mais fronteiras, né? Se você não se inserir globalmente, você morre, né? Então, a importância, para mim, não é só por causa da inovação, é por causa de tudo, né? Você tem que ter uma troca, ir para fora. Isso é muito interessante com esse programa de Ciência Sem Fronteiras, de ver os garotos ainda novos na graduação indo para fora e passam, inclusive, a entender melhor o próprio país. Nós que estudamos fora tivemos essa experiência, né, de você ir para um outro país e assim, olha que o meu não é tão ruim assim, né? E é importante isso, primeiro culturalmente importante que você conheça o mundo, né? Eu acho que só uma pessoa com uma experiência dessas é capaz de sair da sua zona de conforto e inovar, né? Porque inovação é mexer com tudo, é derrubar as paredes e realmente tirar daquilo que você faz todo dia. Então, a internacionalização é importante, seja para ensinar melhor, seja para aprender melhor, para se relacionar melhor, para poder pegar o que a gente inova, o que a gente desenvolve e jogar para fora, é mostrar o que o nosso país também tem.
Então, Obrigada. essa é a minha observação. A professora Ângela disse uma coisa importante, que é um exemplo que vem das tecnologias de informação e comunicação, que é o conceito de fronteira está ficando muito fluido, até vago. Talvez no futuro, eu não consigo prever, mas talvez no futuro não existam mais fronteiras. Outras formas de governança global do mundo. E essas inovações, elas estão quase que empurrando o mundo para essa situação. E nesse mundo novo, de fato, cada povo, cada país, cada cultura tem uma contribuição. Deixa eu dar um exemplo. Todos os grupos internacionais, grandes empresas, por exemplo, IBM, Google, Boeing e outros, eles vêm ao Brasil, e eu já perguntei isso a um diretor de pesquisa da IBM, o que vocês enxergam no jovem brasileiro, no profissional brasileiro, no pesquisador brasileiro, no engenheiro brasileiro, porque vocês se interessam e estabelecem centros de P&D aqui no Brasil, e ele diz assim, o brasileiro ele tem uma capacidade de atacar problemas complexos. E ele fez uma comparação. Ele já foi diretor do Centro de Pesquisa da IBM na Argentina e na China, e é o diretor atual do Centro de Pesquisa na China. O chinês tem uma característica, resolver problemas muito particulares, que precisa muita dedicação. O argentino tem outra característica. O brasileiro, ele diz, no mundo, é o povo que tem a maior facilidade de atacar problemas complexos. Então, cada povo, cada cultura desenvolve certas vantagens, certas habilidades. Então, a mobilidade científica, ela não deve ser vista só nós brasileiros indo aprender experiências. Ela tem que ser vista como uma grande mistura global de talentos. Nós vamos ensinar os chineses alguma coisa sobre como tratar problemas complexos, eles vêm aqui e nos ensinam algumas coisas, como atacar um problema difícil, que precisa anos e anos, num problema muito pequeno. E é esse que é esse mundo futuro, sem fronteiras, em que todos os talentos contribuem a resolver as questões do planeta. Eu tenho uma preocupação muito grande com as questões de sustentabilidade do planeta, e nós precisamos, essa sustentabilidade do planeta só se resolve atacando como uma questão global, não é uma questão nacional. Então, essa internacionalização, lógico, nós ainda estamos do lado de cá da cerca, nós precisamos mandar mais gente do que talvez precisamos receber. Mas é um movimento, uma avenida de duas mãos, e é muito importante essa experiência. E experiência principalmente de quem já desenvolveu uma cultura de inovação, que ela está enraizada na sociedade. E a professora Ângela também destacou o problema da questão de ciência sem fronteira. É muito importante ter essa experiência de outras culturas, e não só dos países superdesenvolvidos. Eu acho que nós precisamos também mandar para muitos outros países essa mescla cultural de diferentes culturas científicas e sociais, tecnológicas, ambientais. É muito importante para formar um país desenvolvido no futuro o mais rápido possível. Muito obrigada, professor Carlos Nobre. Muito obrigada, professora Ângela. Obrigada a você. E continue com a gente na cobertura da reunião anual da SBPC. Ontem, autoridades ligadas a importantes instituições do cenário educacional brasileiro estiveram reunidas no Teatro Florestan Fernandes da UFSCar para discutir a Base Nacional Comum para a Educação. O repórter Eduardo Sotomayor esteve lá e mostra agora como foi a discussão. A Base Nacional Comum para a Educação é o conjunto de conhecimentos e habilidades essenciais que cada estudante brasileiro deve aprender a cada etapa da educação básica, para que possa se desenvolver como pessoa, se preparar para o exercício da cidadania e se qualificar para o trabalho. O processo de elaboração dessa base está em andamento desde o ano passado e deve levar em consideração as evidências e lições aprendidas com a construção e implementação de objetivos de aprendizagem de dentro e fora do Brasil. A base comum vai nortear o trabalho das escolas e enfatizar o que deve ser aprendido e não como deve ser ensinado. Há também espaço para que cada rede inclua conhecimentos e habilidades que julgar necessário. Nélio Marco Biso, professor da USP, explica que a Base Nacional Comum não se trata de fazer uma lista de assuntos obrigatórios para os alunos, mas sim uma referência curricular. Não é fazer um currículo, não é fazer uma lista de conteúdos que seja obrigatória para os professores ou para as escolas.
longe disso. Eu tenho acompanhado essa discussão e hoje mesmo foram dados vários exemplos aqui que a Base Nacional Comum ela é uma referência curricular, ela é uma forma, né, é uma contribuição para que as escolas possam, as escolas, os sistemas de ensino possam repensar os seus currículos e garantir direitos iguais para todos. Essa é a grande mensagem da base curricular, né, dessa Base Nacional Comum, é justamente explicitar um direito e permitir que ele seja monitorado, que ele seja efetivamente cumprido. Segundo Mozart Neve Ramos, do Instituto Ayrton Senna, a Base Nacional Comum deve receber contribuições de todas as pessoas que estejam ligadas à educação, principalmente professores da escola pública. Acho que é muito importante ouvir o chão de escola, né? Os professores, né? Gestores públicos. É importante fazer a ponte com a escola, porque a partir dessa ligação, desse elo, fica muito mais fácil esse trabalho que será, de certa maneira, produzido pela Base Nacional Comum, chegará mais facilmente lá na escola. E isso só se faz com essa articulação. Para o especialista, a base comum deve ser pensada visando estimular a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. O século XXI mostra claramente novas demandas para os profissionais desse século, né? Para os alunos, para os professores. Quer dizer, nós temos ainda no Brasil muitos desafios no campo da área cognitiva, né? Do letramento, do numeramento, mas um grande aliado para que a gente possa vencer essa questão do desafio do cognitivo e também preparar nossas crianças e jovens para um futuro mais promissor, será a partir da inclusão das habilidades para a vida ou habilidades socioemocionais como criatividade, pensamento crítico, colaboração, trabalho em equipe, que são fatores hoje essenciais para que essas crianças possam ter uma vida plena. A sala de aula do século XXI, ela não pode ser mais a sala de aula do século XIX, né? Os alunos enfileirados, e sim os alunos que possam estar permanentemente trabalhando na experimentação, na pesquisa, de forma colaborativa. E isso muda radicalmente, inclusive, o papel do próprio professor. O professor passa a ter um papel muito mais de tutor, de alguém exatamente que promove, catalisa o pensamento crítico, no sentido de que produz criatividade, uma aula muito mais imaginativa, uma aula que possa levar de fato a ser uma aula atraente para o aluno. José Francisco Soares, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, afirmou durante a sessão especial que esse momento é uma ótima oportunidade para se diminuir a desigualdade que existe atualmente na educação. E é importante que o que uma criança numa escola pública, numa periferia de uma grande cidade, aprenda não seja diferente daquela escola que está em outro lugar, uma escola que atende a pessoas que podem pagar aquela mensalidade. Os currículos não podem ser tão diferentes como são hoje. Essa é uma razão de desigualdades que nós temos que enfrentar. O presidente do INEP também falou sobre o avanço que é discutir esse tema durante a SBPC. Para José Francisco, a contribuição da comunidade científica, trazendo a ciência para a educação, é fundamental. É um momento de discussão, de ouvir as pessoas, mas nós precisamos ouvir os cientistas e nós precisamos da participação deles. A educação básica precisa das sociedades científicas. A educação continua em pauta na reunião anual da SBPC. Amanhã, a partir das 15h30, em uma mesa redonda, será abordada a gestão na educação básica. Confira a programação completa em sbpc.fiscar.br. As discussões sobre a Base Nacional Comum para a Educação serão sistematizadas e encaminhadas como sugestão ao Ministério da Educação. Todos os dias, na hora do almoço e nos finais de tarde, o palco da SBPC Cultural recebe atrações musicais que atraem público de todas as idades. Hoje, o núcleo artístico Confraria dos Ventos e a companhia Toniquete Arte Flamenca encantou o público com um repertório que mistura música espanhola, clássicos da música popular brasileira e o balé flamenco. As amigas Maria Fernanda, Luísa e Laura, de 10 anos, estavam no palco da SBPC Cultural, aproveitando o show. É uma dança típica da Espanha, que é o flamenco. Eu gostei mais
das batidas das palmas e dos pés. Eu tô achando bem legal. Achei legal. As músicas e coreografias inspiraram as crianças, que acompanhavam o espetáculo e aproveitaram para dançar também. Um dos responsáveis pela programação da SBPC Cultural, Diego Doimo, conta o que mais os participantes da reunião da SBPC ainda podem aproveitar dentro e fora da UFSCar. A SBPC Cultural está rolando aqui na Praça da Cultura desde segunda, está tendo muita presença de crianças, jovens, adultos, espetáculos de dança, teatro, circo, é uma programação bem vasta. Hoje a gente está vendo aqui o nosso flamenco, à tarde tem um grupo de danças da UFSCar, que é o Girafulô, e à noite, a fim da tarde, às 6h30, o show do Projeto Fuá. E no cinema, no Cine UFSCar, a gente tem a exibição do filme Timbuktu e no Teatro Municipal a apresentação dos solistas Interarte. E amanhã, o Sesc São Carlos recebe o show imperdível do Premê, grupo musical de São Paulo que desde o final dos anos 80 mistura diferentes estilos, como samba, choro, rock e música erudita. Nesta quinta-feira, o grupo traz um repertório de sambas irreverentes para São Carlos. Os ingressos estão à venda no Sesc, na rua Comendador Alfredo Maffei, número 700. Eu deixo vocês com um pouquinho do som do Premê. E amanhã estamos de volta com mais boletim da SBPC. Até mais! Se vai sozinha do Ceasa, ela é uma joia, que lataria. Passou de 30, já começa a bateria.